Gravação. Beleza, gravação iniciada. Nós vamos... O pessoal ainda está entrando. Hoje nós vamos dar continuidade à parte processual, né? Eu estou me preocupando nessas últimas aulas, até o dia 27, com a gente dissecar aí a parte processual. Foi solicitada aí uma técnica de pesquisa de jurisprudência, a gente faz isso ao final, certo, da aula de hoje, mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre providências preliminares e saneamento do processo, certo? Providência preliminar e saneamento do processo é algo que vocês só verão em ações movidas na vara federal, certo? Não no juizado. Ou seja, o rito em que vocês vão observar providências preliminares é o rito comum, é aquele rito do Código de Processo Civil, é o rito, portanto, das varas federais, ok? Então, o que é uma providência preliminar? Que fase processual nós estamos nas providências preliminares? Bom, nós estamos ali depois da contestação do réu. Nós temos um réu aí em comum, que é a autarquia previdenciária. Após a contestação do réu, nós entramos nessa parte que é chamada providência preliminar, que pode acontecer aí de três formas, certo? Três coisas podem acontecer após a contestação. A primeira coisa que pode vir a acontecer é o INSS não contestar, não apresentar contestação, certo? A não apresentação da contestação implica em revelia. Revelia. A revelia é o simples fato de inexistir contestação no processo, ok? Agora, se a inexistência dessa contestação no processo vai ocasionar efeitos da revelia ou não, são outros 500. Okay? Normalmente, a matéria que é discutida, né, no âmbito previdenciário é uma matéria que está sujeita a verificações através de documentos que são públicos. Por exemplo, o CNIS, né, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a contribuição do segurado, mesmo o contrato de trabalho, o decreto de nomeação do segurado ocupante de carga em comissão, ou seja, quando a matéria envolvida, e aí 90% dos casos envolvem essa matéria, relativa a documentos de natureza pública, né, documentos que precisam comprovar o fato, não ocorrerá os efeitos da revelia, ou seja, o INSS pode, após não apresentar a contestação, questionar com base na prova efetiva que aquele tempo de contribuição, por exemplo, não ocorreu, ou aquele vínculo trabalhista ali não existiu. Por isso, não olhem para a ausência de contestação como uma vantagem muito grande para vocês. Prestem atenção o que será, de fato, necessário para comprovar aquele objeto da sua demanda. Porque se você falha na prova, se você tem uma prova documental deficiente, você vai precisar da produção da prova por parte do INSS. E se o INSS não apresenta contestação, você só vai ter a oportunidade de solicitar a produção dessa prova nas providências preliminares. Então, a primeira providência preliminar, após a contestação, após a revelia, primeira providência preliminar, após a revelia do INSS, é o juiz intimar o autor para dizer se tem provas a produzir. E o juiz faz isso sabendo que não ocorreu os efeitos da revelia pelo fato do INSS não juntar a contestação. Então, você tem uma oportunidade muito boa para relembrar o conteúdo dessa aula, de que você tem que ter muito cuidado com a produção da prova no âmbito previdenciário. Você tem que se atentar para a prova que foi produzida. Por quê? Se, eventualmente, você não trouxe para o processo a íntegra do processo administrativo, se você não trouxe para o processo aquela decisão
que fala, que reconhece um tempo especial, ou que reconhece um tempo de contribuição para o processo, você não terá outra oportunidade de fazê-lo. Então, nesse momento em que o juiz intima você para falar se tem interesse em produzir alguma prova, é que você vai, observando a prova que você já trouxe aos autos, solicitar que o INSS seja intimado para trazer o procedimento administrativo. Solicitar que seja feita uma prova pericial ambiental. Solicitar que seja feita a ouvida de uma testemunha, que você acha vital para o seu processo. Certo? Então, é muito diferente do âmbito civil. É muito diferente de advogar na área civil. Se você advoga na área civil, em matéria não relativa a direito indisponível, ocorreu a revelia, você acha maravilhoso, porque você sabe que um dos efeitos da revelia é que aquela matéria de fato que você apresentou na sua inicial vai ser considerada, vai ser presumivelmente verdadeira. Né? E isso acontecendo, o juiz não vai ter a necessidade nem de lhe intimar para dizer que prova você tem a produzir. Na esfera civil, direito patrimonial, o réu foi revel, é julgamento antecipado do mérito. Não tem mistério. Agora, no âmbito previdenciário, por força do interesse público envolvido, por força até da matéria que é objeto da sua inicial, você vai precisar fazer a prova documental, principalmente, daquilo que você está alegando na sua inicial. Então, muita atenção, certo? Primeira providência preliminar, solicitar a produção das provas relativas ao tempo de contribuição, relativo àquilo que você acha importante provar no âmbito previdenciário, certo? Segunda providência preliminar é caso o INSS, caso a autarquia previdenciária, apresente em sua contestação preliminares de mérito. Preliminares de mérito. Quais são as preliminares de mérito? São aquelas que estão no artigo 337 do Código de Processo Civil e dizem respeito a defesas de natureza processual. A principal defesa processual, principalmente depois do processo eletrônico, tudo isso, diz respeito à falta de interesse de agir. Falta de interesse de agir. Isso normalmente acontece quando a pessoa não toma as cautelas prévias para o ajuizamento da ação. Quais são as cautelas prévias que nós devemos tomar antes do ajuizamento da ação? Bom, nós devemos fazer o requerimento administrativo daquelas ações de concessão de benefício. Então, a ação de concessão de benefício tem que vir precedida de requerimento administrativo. Mas eu sei que o INSS não concede o benefício para o meu cliente, não importa. É uma condição para que você ajuize a ação, você comprovar o seu interesse de agir. Decisão do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Então, você deve provar na inicial que buscou o INSS antes. E as ações revisionais? Bom, nas ações revisionais, a regra quase que geral, é que você não precisa provar que fez o requerimento da revisão junto ao INSS, certo? Você não precisa provar. Regra quase geral. Por que regra quase geral? Porque nós temos algumas exceções. E as exceções dizem respeito àquela integralização de tempo de contribuição que não foi objeto de apreciação por parte do INSS. Então, por exemplo, o seu cliente entrou com ação trabalhista. E lá na esfera trabalhista, ele obteve o reconhecimento de um tempo de contribuição, de um vínculo trabalhista que não foi computado na aposentadoria concedida pelo INSS. Nesse caso, pelo fato do INSS não ter tido a oportunidade, no momento da concessão da aposentadoria, de apreciar aquele tempo de contribuição, você deve primeiro buscar administrativamente o reconhecimento desse tempo, para só depois, se não for reconhecido, você ingressar com a ação judicial. A mesma coisa acontece com o reconhecimento de contribuição.
Ele tem o tempo de contribuição reconhecido pelo INSS, mas conseguiu na Justiça do Trabalho um aumento da remuneração dele. Bom, esse aumento de remuneração, evidentemente, implica na necessidade de ajuste do salário de benefício do benefício concedido. Meu benefício foi calculado como se eu estivesse recebendo a remuneração de um salário mínimo, mas eu ganhei na Justiça do Trabalho uma remuneração de 5 salários mínimos. Bom, eu tenho que pegar isso daí e previamente buscar, junto ao INSS, o reconhecimento desse período, certo? O reconhecimento dessa remuneração. Vou mudar aqui o meu A, porque está agora. Ok? Então, via de regra, a regra quase geral, podemos dizer assim, é que você não precisa fazer esse procedimento nas ações revisionais, exceto nessas situações. Aquelas situações em que o INSS não se debruçou sobre aquilo. Eu estou falando tudo isso por quê? Para quem chegou depois. A gente está falando das providências preliminares. Estão previstas lá no Código de Processo Civil as ações que correm na Justiça Federal. E uma das providências preliminares, a segunda que a gente está vendo, a primeira é o caso de revelia, a segunda situação é quando são apresentadas preliminares de mérito. A preliminar de mérito mais comum do INSS apresentar é a falta de interesse de agir. Falta de interesse de agir. E nesse caso, a gente tem que ficar atento a isso. Se for ação de concessão, a falta de interesse de agir vai estar relacionada à inexistência de requerimento administrativo anterior. Se for ação revisional, normalmente não é necessário o requerimento administrativo anterior, mas naquelas situações em que o INSS não teve a oportunidade de se manifestar sobre um aumento de tempo de contribuição, sobre um aumento da remuneração, ele tem que ser provocado previamente, certo? Outras preliminares que o INSS pode usar. Bom, ele pode usar nulidade de citação, mas é algo muito difícil de acontecer, porque no sistema eletrônico, essa preliminar, que está lá no artigo 337, né, para quem quiser acompanhar, essa preliminar é praticamente nula no processo eletrônico, uma vez que o INSS ele é previamente cadastrado no sistema, né, e recebe as citações todas eletronicamente. Ele pode vir a alegar incompetência absoluta, que diz respeito à matéria do benefício que você está pedindo, e nesse caso a incompetência absoluta seria em razão de você ajuizar na Justiça Federal um pedido de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, que é a competência da Justiça Estadual, ou vice-versa. Você ingressar na Justiça Estadual solicitando um benefício previdenciário do INSS, que é de competência da Justiça Federal, aquele não relacionado a acidente do trabalho. Lembrando que estados, a Justiça Estadual, cuja sede do município esteja distante a mais de 90 quilômetros de uma sede da Justiça Federal, poderá ter a competência suplementar, ou seja, o juiz da estadual pode julgar uma causa quando aquele município distar 90 quilômetros ou mais de uma sede da Justiça Federal, mas é o exercício da competência suplementar, ou seja, o recurso dessa decisão irá para o Tribunal Regional Federal daquela região correspondente, certo? Incorreção do valor da causa. É muito raro o INSS apresentar qualquer impugnação ao valor da causa. Contudo, os juízes estão muito atentos para a incorreção do valor da causa. Por quê? Porque valor da causa nas ações da Justiça Federal implicam na competência absoluta do juizado ou das varas federais. Então, muito cuidado na definição do seu valor da causa. Nós tivemos aqui uma aula, né, para calcular o valor da causa, calcular o valor do benefício, justamente porque isso é uma matéria que os juízes ficam bastante atentos, certo?
Caso você tenha alguma segurança de que a matéria será no juizado especial, a sua ação deverá correr no juizado especial. Por exemplo, você vai pedir 2 meses de atrasados e é um restabelecimento de um auxílio-doença de um salário mínimo. Evidentemente, essa causa é no juizado especial federal. Então, você pode muito bem colocar qualquer valor lá no valor da causa, abaixo de 60 salários mínimos, e renunciar expressamente a eventuais diferenças que venham a superar 60 salários mínimos. Por que é que você pode fazer essa renúncia confortavelmente? Porque você sabe que sua causa nunca será superior a 60 salários mínimos. Você só tem 2 meses de atrasados, ou 3 meses de atrasados e o benefício de um salário mínimo. Essa renúncia poderá ser feita por você se na procuração você tiver poderes para declarar em nome do cliente. Caso você não tenha esse poder na sua procuração, aí você vai ter que solicitar do seu cliente a renúncia a o que superar 60 salários mínimos de condenação até a data do ajuizamento da ação. Isso é outra coisa importante. Quando você renuncia dessa forma que eu estou explicando, para manter o processo no juizado especial federal, a renúncia que será levada em consideração é a renúncia do valor de atrasados na data do ajuizamento da ação. Então, na data do ajuizamento é que se faz o valor da causa, e ali você sabe quanto você renunciou ou não. Por quê? Porque o que vier depois que aumentar esse limite não é culpa sua, foi culpa da demora do processo. Sendo culpa da demora do processo, você pode receber, inclusive, um precatório. Né? Você pode receber um precatório em razão de ter renunciado aí apenas até o ajuizamento da ação ao limite de 60 salários mínimos. Então, digamos que você tinha de atrasados 100 mil reais na data do ajuizamento. Você vai receber, até aquela data do ajuizamento, 62 mil, né? 60 e algumas coisas mil, que agora é 1.100 reais, até a data do ajuizamento. Depois do ajuizamento, aquilo que for aumentando do valor dos atrasados, não entra na sua declaração de renúncia. Então, você vai receber lá o valor através de precatório, certo? Caso você queira receber o RPV, aí é outra renúncia. Então, veja, você tinha direito a 100 mil, renunciou, eu quero juizado. Você recebe até 60 mil até ali. Mas o benefício do seu cliente é de 5 mil reais. No primeiro mês, 65, 70, 75, e aí vai aumentando os atrasados. Chega lá no final, você tem 80 mil reais para receber. Você pode receber via precatório? Pode. Por quê? Porque você renunciou só os valores até o ajuizamento. Agora, aquilo que você acumulou a partir do ajuizamento, você pode também renunciar para receber através de requisição de pequeno valor. Então, quem não quiser esperar muito tempo para receber, pode renunciar ao valor relativo ao precatório, mas vai receber menos. No lugar de receber 80, vai receber os 60 salários mínimos, que é o limite para pagamento via RPV, certo? Muita atenção para essa questão da renúncia, porque é para não prejudicar o seu cliente, né? De repente, fazer o cálculo direitinho de qual vai ser o valor da causa, você tem uma dimensão de quanto pode ser o seu problema. Inépcia da petição inicial. Inépcia da petição inicial é defeito grave da petição inicial. É você fazer uma petição incompreensível, ou com pedidos que são incompatíveis entre si. Né? Você quer um benefício e outro benefício que é totalmente oposto àquilo que você está pedindo. Então, é difícil acontecer no âmbito previdenciário. Normalmente, é mais na área civil, contratual. O pedido incompatível entre si, ou o pedido suicida, como chama, é quando você pede, por exemplo, a anulação de um contrato e a aplicação de uma multa referente a esse mesmo contrato. Né? É um pedido que não
não batem um com o outro. Porque se o contrato é nulo, como é que você vai pedir a aplicação de uma multa? Então, isso causa a inépcia da petição inicial. Ou então, você conta um fato, digamos que você conte o fato lá, que o seu cliente ele está incapacitado para o trabalho, que contribuiu durante 5 anos apenas, mas que é segurado da Previdência Social, e que, por isso, faz jus a um benefício. Só que lá no final, no lugar de você pedir um benefício por incapacidade, você pede a concessão da aposentadoria especial. Essa ação é inepta, porque você não fez relação direta dos fatos com aquilo que você pediu, dos fatos e fundamentos jurídicos com aquilo que você pediu, certo? Então, isso é inépcia da petição inicial, mas deixa muito difícil, só com muita desatenção isso irá acontecer. A perempção, ela é a extinção do processo sem julgamento do mérito por 3 vezes, devido ao abandono da causa. Abandono da causa. A parte caberia a ela tomar uma providência, não tomou, abandonou a causa, é extinto sem julgamento do mérito. Por 3 vezes, você perde o direito de ajuizar aquela ação. Eu nunca vi acontecer no âmbito previdenciário. Fique bem claro isso. Até porque não existem diligências a cargo da parte autora. A não ser que seja assim, faleceu o autor e você precisa apresentar o endereço dos herdeiros. E aí você não apresenta o endereço dos herdeiros. E aí ajuiza novamente a ação, sabendo que o cara faleceu, e não apresenta novamente em 30 dias o endereço dos herdeiros. Aí extingue outra vez. Mas para isso acontecer, o cara tem que ser muito desatento, né? Ajuizar 3 vezes uma ação em favor de um cara que está falecido e não informar o endereço dos herdeiros. A eleição é algo realmente muito difícil de acontecer. Litispendência é quando já há um processo com mesmas partes, causa de pedir e pedido. Então, se houver, o seu cliente já tiver ajuizado uma ação anteriormente, litispendência, seu processo, o processo mais novo, deverá ser extinto sem julgamento do mérito. Certo? Coisa julgada é quando aquela matéria já foi objeto de apreciação. Eu tive recentemente uma ação em que eu solicitei uma aposentadoria híbrida. Veja a situação. Minha cliente entrou com uma ação com outro advogado para solicitar a aposentadoria por idade rural. Só que ela não era trabalhadora rural atual. Ela não estava trabalhando nesse momento com a atividade rural. O outro advogado, obviamente não vou dizer quem é, mas de maneira sorrateira ali, quis inventar uma história de que ela estava trabalhando naquele momento. Acho que até coloquei a sentença aqui para vocês em outra aula. E aí, na hora que ela foi falar, ela não sabia nada de roça. Não trabalhava há 20 anos em atividade rural. Não tinha nem as características de trabalhadora rural. Perdeu aquela ação. O juiz entendeu, na causa que eu ajuizei, que havia ali coisa julgada. Porque a matéria relativa ao fato dela ser segurada especial já teria sido julgada. O que é que eu disse? Não houve coisa julgada. Por quê? Porque o pedido é diferente. Eu não estou pedindo mais aposentadoria por idade rural. Eu estou pedindo aposentadoria híbrida, que é uma aposentadoria urbana. Eu admito que ela atua em atividade urbana, apenas lá na época da infância dela é que ela atuou em atividade rural. Então, por isso, não é coisa julgada. A coisa julgada se faz na parte dispositiva da sentença. Os motivos que levaram o juiz a decidir daquela forma não fazem coisa julgada. A verdade dos fatos não faz coisa julgada. A única coisa que vai fazer coisa julgada é o resultado final da ação. Então, eu não posso pedir novamente o benefício de aposentadoria por idade rural, porque aquela matéria já foi decidida. Agora, outro tipo de benefício, nada me impede. Muito cuidado com os benefícios por incapacidade. Porque eu posso ter um cliente que perdeu um benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez antes,
e hoje tem direito a esse mesmo benefício. Basta que eu comprove que houve um agravamento do quadro, que houve uma situação de incapacidade que é posterior. Então, a alegação de coisa julgada tem que ser combatida com documentos diferentes daqueles documentos da primeira ação. Isso vale para a aposentadoria por incapacidade, ou para os benefícios por incapacidade em geral. Por quê? Porque eles são dinâmicos, né? A situação clínica do paciente muda ao longo do tempo. Então, eu não posso, com base na coisa julgada, dizer que porque ele perdeu um pedido de aposentadoria por invalidez há 5 anos, ele não está inválido agora, né? O que eu não posso é, nessa ação de agora, juntar documentos de 5 anos atrás, porque isso não vai compor o quadro fático da incapacidade atual do cliente, né? Mas o que vier posteriormente quebra essa questão aí da coisa julgada. Conexão. A conexão é uma espécie de litispendência, mas é uma litispendência apenas com relação a um dos elementos da sua causa. Na conexão, eu tenho duas ações, sendo que uma ação com mesmas partes, eles têm causas de pedir mais ampla. Uma tem a causa de pedir mais ampla do que a outra. Então, eu posso ter identidade de pedido ou identidade de causa de pedido. Obviamente, eu tenho a identidade das partes, né? É o autor solicitando, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez. Ele entrou com ação pedindo aposentadoria por invalidez. E entrou com outra ação pedindo auxílio-doença. Evidentemente, a aposentadoria por invalidez tem um âmbito maior do que a ação de auxílio-doença, porque a incapacidade da aposentadoria por invalidez é maior. Significa que o processo do auxílio-doença, ele é um processo natimorto? Não. Ele apenas tem que ser remetido para o processo da aposentadoria por invalidez, para que seja decidido em conjunto, para que eu não tenha duas decisões conflitantes. Imagine uma decisão no processo de auxílio-doença dizendo que ela não tem incapacidade e uma decisão no processo de aposentadoria por invalidez dizendo que ela tem incapacidade. São duas decisões que não sobrevivem juntas. Então, é melhor que eu reúna os processos. Os processos são reunidos através desse procedimento de conexão. O juiz do processo menor envia para lá. Conexão ou continência. Nesse caso específico é continência, que eu expliquei. Mas pode haver conexão na identidade de causa de pedir ou de pedido. Certo? Conexão, causa de pedir ou pedido. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, normalmente ocorre quando o autor da ação precisa ser representado. Ou ele é menor de idade, ou ele é incapaz. Né? Ele precisa ser tutelado ou curatelado. Então, muita atenção, se você entra com ação de aposentadoria por invalidez, solicitando o acréscimo de 25%, é natural que você tenha que provar a curatela. Aí você diga, olha, ele precisa de um curador, porque ele precisa de auxílio do terceiro para as atividades da vida diária. Então, pode ser que o INSS pegue aí você nessa questão da curatela. Convenção de arbitragem não existe com o INSS. Ausência de legitimidade é algo também que não tem muito o que fazer, porque se o sujeito é segurado, ele é parte legítima. O interesse processual é aquilo que eu já expliquei, né? A falta de interesse processual é algo que tem que estar atento. Falta de caução de outra prestação não ocorre no INSS. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Eu nunca vi o INSS tocar nesse aspecto assim, não. Mas pode vir a acontecer. E aí, o caminho que você tem é provar que a pessoa não tem condições de arcar com as custas processuais. Essa prova, por ser uma prova negativa, pode ser carteira de trabalho dado baixa, pode ser, de repente,
o cadastro único, né? Comprovar que a família está lá inscrita no CAD único. É uma declaração de pobreza, né? E não tem condições de pagar as custas judiciais. Ou, em último caso, demonstrar para o juiz todos os gastos que a família tem mensais, aquilo que é fixo, né? Então, nesse segundo caso da providência preliminar, onde é que a gente vai responder, né, a essas alegações do INSS? Em réplica. A réplica é a forma de responder às preliminares. A réplica também será a forma de responder caso o INSS apresente fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do seu cliente. Então, a terceira providência preliminar possível de acontecer na esfera previdenciária é o INSS apresentar documentos. Documentos que contraponham os fatos que você articulou. Que digam, olha, ele não tem tempo de contribuição. Esses períodos aqui não estão comprovados no CNIS. Esse trabalho que ele exerceu não é uma atividade insalubre. Esse trabalho não é uma atividade perigosa. Tudo isso é matéria de fato. Tudo isso é um fato, são fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito. Então, é necessário que você se contraponha a cada um deles. Então, a atenção que você tem que ter na réplica é até maior do que a atenção que você tem que ter na inicial. Por quê? Porque o juiz vai ficar atento àquilo que o INSS levantou de controvérsia. Aquilo que o INSS levantou a bola é o seguinte, olha, ele afirmou aqui que trabalhou de 1980 a 1990 numa empresa, mas essa empresa não consta no CNIS. Essa empresa não está aqui anotada. O que é que você deve fazer? Na sua réplica, você tem uma atenção especial a esse período. Porque se o INSS levantou essa bola, alguma coisa tem. Alguma coisa naquele período aconteceu. Se você vem na réplica e simplesmente omite a informação, o juiz vai dizer, matei a charada. Ele está inventando um período aí de tempo de contribuição que não existiu. Então, na réplica, o que é que você faz? Abre um capítulo para falar do tempo de 1980 a 1990, dizendo, olha, tem anotação na carteira, tem contra-cheque, tem ficha de ponto, tem qualquer coisa que possa provar, inclusive prova testemunhal, de que naquele período houve prestação de trabalho. Certo? Então, muita atenção na réplica para os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do seu cliente. Porque é nesse momento da réplica que você faz o diferencial, que você responde efetivamente o INSS com relação àqueles períodos. Professor, mas a contestação do INSS tem 50 páginas. Normalmente acontece, né? O INSS bota lá uma contestação de 50 páginas. Não se assuste. Por que você não deve se assustar? Porque normalmente essa contestação é modelo. Ele bota uma contestação com tudo que poderia ser objeto de uma ação judicial na esfera previdenciária. Então, muito do que está ali na contestação não serve para o caso. Não é rebatendo a sua inicial, é apenas colocando lá um argumento que é modelo, que é igual para todo mundo. O que é que vai ser o seu papel nessa contestação? Garimpar. Você vai garimpar nessa contestação aquilo que diz respeito especificamente à sua causa. Aquilo que, de fato, faz alusão a uma informação que você deu na inicial. Então, essa é a mágica aí da réplica. Outra coisa, pode acontecer da contestação do INSS ser modelo de ponta a ponta. Ela foi, desde o início até o final, ela não falou absolutamente nada referente ao seu caso. Ok?
mas juntou documentos. Normalmente, qual é o documento que ele junta? O procedimento administrativo. E lá no procedimento administrativo, tem uma conclusão que diz respeito a um período de contribuição seu. Diz respeito ali a um ambiente insalubre ou não do trabalhador, a incapacidade ou não do trabalhador. Então, veja, não é só olhar a contestação. É olhar a contestação e ver na documentação o motivo pelo qual aquele benefício não foi concedido administrativamente. Se você fez isso na sua inicial, maravilha, maravilhoso. Se você teve acesso ao procedimento administrativo todo, se você entendeu a razão pela qual o INSS negou o benefício do seu cliente, antes mesmo de ajuizar a ação, ótimo. Porque agora, na réplica, você vai dizer para o juiz, olha, doutor, esse documento aqui que ele juntou, eu já juntei lá na inicial, já falei sobre ele na inicial. Mas se você foi surpreendido, você não tinha essa informação antes, uma informação que foi colocada em um documento do INSS, mesma observação que eu fiz em relação à alegação do INSS em contestação. Abra um capítulo e explique por que aquela informação é equivocada. Por que o INSS se equivocou ao negar o direito ao benefício do seu cliente. Ok? Dica de quem foi surpreendido assim em grau máximo. Veja, não sejamos hipócritas. Cliente mente para advogado. Cliente mente muito para advogado, né? Diz, eu trabalhei em tal lugar, a atividade era perigosa, tal, era insalubre e tal. E aí você não tem acesso ao procedimento administrativo, diz, vamos ajuizar, coitado, tá situação difícil, tal, ajuiza. Chega na contestação, o INSS junta o procedimento administrativo e lá tem uma informação de que ele nunca trabalhou em atividade especial. Né? Que ele não trabalhava do jeito que ele estava dizendo. Uma afirmação feita por ele, um documento juntado por ele. Veja, nessa situação não tem como salvar esse cliente, não. Se de fato ele não trabalhava naquilo que ele dizia trabalhar, ou se de fato ficar demonstrado que aquela informação que ele deu não é informação verdadeira, não tem como salvar. Mas você também não vai abandonar a causa. Você vai simplesmente dizer, olha, silenciar. Você vai silenciar. Você não vai chamar a atenção do juiz para aquele ponto. Pode acontecer do juiz se passar? Pode acontecer do juiz se passar. E dizer, não vou nem apreciar esse aspecto. Mas advirta o seu cliente, olha, tem informação aqui, eu não vou rebater essa informação porque eu estou vendo que não é verdadeiro, e vamos esperar a sentença. Na sentença, pode ser que o juiz considere aquelas afirmações que você fez na inicial, olhe a contestação modelo do INSS, não olhe a documentação, ou não perceba na documentação aquele defeito que deveria ter sido apontado pelo INSS, e julgue favoravelmente a seu cliente. Pronto, você diz para o seu cliente, olha, conseguimos. Saiu a adesão favorável, mas eu vou ser bem sincero ao senhor. Tem lá uma questão que, se for objeto de recurso, por exemplo, nós estamos fritos. Né? Nós precisamos ficar atentos a isso. Certo? É o que eu digo. Não adianta a gente sustentar a mentira do cliente. Não adianta a gente bater a perna, bater o pé e dizer para o cliente, não se preocupe não, a gente dá um drible aí, a gente contorna, porque às vezes não dá. E se a gente não conseguir contornar, o cliente vai nos acusar, né? De que agimos errado, que não fizemos trabalho direito, e que não sei o que, não sei o que. Então é melhor que tudo seja aberto, tudo seja franco. Joia? Providências preliminares realizadas, existe aí uma bifurcação no processo. Duas coisas podem acontecer após as providências preliminares. A primeira é o julgamento conforme o estado do processo. Certo? O julgamento conforme o estado do processo é quando aquele processo não depender mais de prova nenhuma. A prova já foi produzida
é exclusivamente documental. Normalmente, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, agora aposentadoria programada da reforma, que não depende de perícia, não depende de testemunha, o juiz pode imediatamente após a réplica decidir. Pode julgar. Por quê? Porque a matéria não exige outro tipo de prova que não seja a prova documental. Vínculo de trabalho, se não for especial, é prova documental. Remuneração é prova documental. Agora, ambiente de trabalho, insalubre ou não, vai ter prova pericial. Né? A não ser que seja tudo do PPP. Se tiver tudo do PPP, maravilha. É a prova documental que você precisa. Mas se tiver dúvida com relação ao ambiente de trabalho, se é insalubre, se não é, vai para a perícia. E aí não tem como julgar antecipadamente. É uma questão que envolve união estável, uma questão de fato, que precisa provar o vínculo, né, de dependente, vai precisar de prova testemunhal. Você tem a prova documental, que é uma exigência. Na ação de união estável para fins previdenciários, a prova documental é exigida, você precisa ter pelo menos 2, certo? Dos últimos 2 anos. Aí vai ter que ter também a prova testemunhal. Você não vai deixar passar em branco essa oportunidade de fazer a prova testemunhal, mesmo sabendo que a prova documental é obrigatória, certo? Se for somente documental a prova, julgamento conforme o estado do processo, que pode ocorrer 2 coisas. Julgamento antecipado do mérito, para julgar procedente ou improcedente a ação, ou extinção do processo, sem julgamento do mérito, que é quando ocorre a prescrição, decadência, quando ocorre o acolhimento de alguma das preliminares peremptórias do artigo 337, né? Faltou interesse de agir. Se faltou interesse de agir, nesse momento, depois da réplica, o juiz se convence de que faltou interesse de agir, ele vai extinguir o processo sem julgamento do mérito. Certo? Essas 2 situações, o julgamento antecipado no mérito e a extinção antecipada do mérito, ou sem mérito, desculpe, elas podem ser parciais. Podem ser parciais. Por exemplo, o juiz pode ter se convencido, você pediu para o juiz 2 tipos de benefício, né? Seu cliente tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. E você diz para o juiz, doutor, ele tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas eu quero, primordialmente, uma aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem fator previdenciário. E a aposentadoria por invalidez não tem. Só que observe, ele já tem tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. O juiz pode, nesse momento, julgar o mérito e dizer o seguinte, com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, eu concedo. E deixar para analisar a aposentadoria por invalidez depois. É uma situação que é pouco comum, né? Normalmente você faz 2 ações separadas, mas nada impede de você fazer, na mesma ação, os 2 pedidos. Aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por invalidez. O juiz julga a aposentadoria por tempo de contribuição porque a prova é exclusivamente documental. Julgamento antecipado do mérito. E diz, com relação à aposentadoria por invalidez, eu preciso produzir a prova pericial. Eu preciso fazer uma perícia, chamar um médico para fazer uma perícia nele para saber se ele está incapaz ou não do trabalho. Ou para o acréscimo de 25%, de repente. Então, o processo ele é julgado parcialmente antecipado no mérito, com relação à aposentadoria por tempo de contribuição. E o recurso cabível dessa decisão, isso vale para a gente também, porque pode ser improcedente, o recurso cabível dessa decisão é agravo de instrumento, apesar de ser um julgamento no mérito.
Veja, tem natureza de sentença. Né? É uma sentença que vai decidir um pedido seu. Mas, pelo fato de ter sido interlocutório em relação ao andamento do processo, o recurso cabível é agravo de instrumento. Se você não recorrer de agravo, você não vai ter mais a oportunidade de discutir aquela matéria. Isso vale para a gente, isso vale para o INSS. Se o INSS não recorre em agravo de instrumento dessa decisão, acabou. Você já tem garantido para o seu cliente a aposentadoria por tempo de contribuição. Se a aposentadoria por invalidez for negada, você tem a garantia da aposentadoria por tempo de contribuição. Certo? E a segunda bifurcação que pode vir a acontecer depois das providências preliminares é justamente a preparação para a instrução probatória. Preparar para a instrução probatória é fazer o saneamento e organização do processo. Então, a próxima fase processual, que vem depois da providência preliminar ou depois do julgamento antecipado parcial ou da extinção parcial do mérito, que pode ser extinto também parcialmente, é o saneamento e organização do processo, está previsto lá no artigo 357 do Código de Processo Civil. E esse momento do rito comum é muito importante, porque é nesse momento que você vai saber o que é que se passa na cabeça do juiz. É no saneamento e organização do processo, no despacho saneador, que o juiz vai definir o que é que está controvertido no processo. Qual é o objeto de controvérsia do processo. Ele também vai definir, nesse momento, o que é que vai ser matéria de prova. Como é que eu vou provar determinado fato? Digamos, ação de concessão de pensão por morte. Decorrente de união estável. O juiz, no saneamento e organização do processo, diz: a controvérsia reside no reconhecimento da união estável. O INSS disse que não era companheira, o autor disse que era companheiro. A autora disse que é companheira. Então, existe um conflito aí. O juiz identificou. Aí ele vai dizer: como é que eu quero provar isso? Aí ele diz: bom, eu acho que deve provar através de documento. E quem deve trazer esse documento é a autora da ação. Nesse momento, você vai dizer: doutor, você tem 5 dias para fazer isso. Você vai dizer: doutor, os documentos já estão no processo. Os documentos estão presentes lá na inicial. Se o senhor coloca um ônus desse para cima de mim, é sinal que minha documentação não foi suficiente. Se minha documentação não foi suficiente, ela é só início de prova material, eu vou querer audiência de instrução e julgamento. Eu quero depoimento pessoal. Depoimento pessoal não dá para pedir do INSS, mas eu quero ouvir de testemunha. Eu quero que as testemunhas, os vizinhos, digam, falem do convívio. Isso é o advogado que tem que estar atento. Vale a mesma observação para tempo especial. Insalubridade e periculosidade. Se o juiz chega no saneamento e organização do processo, e no lugar de sanear, no lugar de dizer qual é o meio de prova que vai ter que ser feito, vai ter a perícia, ele diz simplesmente: anuncia o julgamento antecipado do mérito. Ele diz: excelência, peraí. Não. Eu não estou confiante no meu PPP. Meu PPP ele não está muito bom. Eu quero produzir prova pericial. Eu quero fazer uma perícia judicial no ambiente de trabalho do autor. Se o senhor anuncia o julgamento antecipado do mérito, e eu não falo nada, eu estou dizendo que também que eu não quero que seja produzida a prova. Isso, para mim, é ruim. Então, observe. O nosso trabalho, durante todo o processo, é rever aquilo que a gente fez. A gente vai chegar nesse momento de saneamento e organização do processo, ir lá para a petição inicial e ver: peraí, o que foi que eu provei? O que é que eu não provei? O que é que eu estou confiante na prova? O que é que eu não estou confiante?
Mas se eu chegar no saneamento e organização do processo, o juiz diz, não, eu quero audiência de instrução e julgamento. E eu sei que minha documentação é boa, que eu tenho um PPP bala, que eu tenho um laudo técnico, de repente, que, olha, demonstra de maneira cabal que o meu cliente estava exposto a agente agressivo, eu vou querer audiência de instrução para quê? Eu vou impugnar dizendo que não, doutor. Peraí, audiência de instrução é para fazer prova oral. A minha prova documental é suficiente. Por que eu posso fazer isso? Porque eu observei tudo que eu fiz no processo até aquele momento. Então, é de sensibilidade também. Não adianta a gente dizer que tem uma fórmula mágica, tem uma receita de bolo para todos os processos. Não tem. Não tem. Nesse momento de saneamento e organização do processo, você vai olhar o que você tem em mãos. Se você fez boa prova, se você tem documentação robusta, você vai bolar sua estratégia. E sua estratégia pode passar por não correr riscos. Imagine que você diz, tudo bem, eu vou para a audiência, não tem problema nenhum. Aí, no depoimento pessoal do seu cliente, ele diz, mas eu nunca trabalhei não naquela atividade, doutor. Eu enrolava, eu assinava o ponto e ia embora. Eu assinava o ponto, ficava lá e botava o pessoal para ir, porque eu tenho medo lá daquele lugar que tem muito risco lá. Eu sabia que o EPI não ia funcionar, nem aparecia lá. E aí, o meu patrão não falava nada também, então ficava numa boa. Olha, arrebentou com sua tese. Já era. Ou então os colegas dele disseram que nada, rapaz, esse cara nem aparecia para trabalhar. Não tinha exposição nenhuma, agente agressivo. Então, veja, você não vai correr um risco desse. Você só vai correr esse risco se for justificável. Você dizer, não, pera, a documentação que eu tenho não é tão boa assim. Não está claro. A união estável não está clara ainda. Eu preciso da prova testemunhal. E normalmente se precisa, né? Ajuda no convencimento. Mas como eu disse, o direito previdenciário não é só isso, é mais amplo. Vou dar um exemplo. LOAS. Muita gente está advogando no LOAS aqui. A lei diz que eu posso provar a condição de miserabilidade pelo CAD único ou pela renda. A lei diz expressamente, CAD único ou renda. Se eu tenho o CAD único, por que eu vou pedir a perícia social? Eu não vou fazer perícia social, não. Eu vou dizer, doutor, eu não quero a perícia social. Está aprovado. Lá. A lei me dá essa garantia. O INSS que peça a perícia social. Se ele não pedir, problema dele. Deu para entender? Ô, professor, mas o juiz não pode pedir isso de ofício? Então, ele até pode. Ele até pode solicitar para o convencimento dele dentro do processo colaborativo. Mas veja, não é todo juiz que quer ter esse trabalho, não. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor aqui em Jundiaí, é o que está acontecendo, viu? Eu estou com um problema por causa disso. Tem um menino, ele é todo torto, coitado, ele precisa demais do louro e tal, uma enrolação. Aí a perita foi lá no local, a mulher falou, olha, eu estou transitoriamente na casa da minha filha, eu vou mudar para aquela casinha ali de 2 cômodos. A mulher colocou que ela era do grupo familiar da filha. Nossa, Deus, que rolo que tá. Então. É esse risco que a gente não pode correr. Eu poderia pedir novamente para o juiz mandar ela voltar lá? Pode. Contestar o que foi feito e falar que ela tem que voltar lá porque ela estava numa condição transitória? Exato, pode ser. Pode ser, sim. Você pode pedir. Agora, ele tinha CAD único? Tem CAD único. E assim, o CAD único da Qual endereço que estava no CAD único? Então, o endereço que estava era um outro endereço, porque ela estava numa condição transitória. Ela perdeu o endereço anterior, sim, e aí ela mudou para o outro endereço. Entendeu? Talvez isso tenha chamado a atenção, entendeu? O juiz viu o endereço da inicial e viu o endereço do CAD único e diz, não, peraí, tem alguma coisa. Aí chama atenção. Mas veja, você que tem que provocar isso no juiz. Se eu tenho um CAD único, eu vou colocar na minha inicial o seguinte, olha, perícia social eu não quero, expressamente, dizer para o juiz, não precisa realizar perícia social, é desnecessário. Se ele marcar, impugne, recorra.
Diga, não tem necessidade. É ineficiente para o processo. Você marcar uma perícia social se a lei tem dizendo que o CAD único basta. Sabe uma coisa que está acontecendo muito aqui na região? O pessoal do CRAS, eles não estão aceitando. Por exemplo, eu tenho uma outra cliente que ela tem diabetes mellitus, e ela é sozinha, ela não tem ninguém, ela não tem filho, não tem ninguém. Só que ela foi morar na casa da irmã dela, porque ela não consegue mais nem comer sozinha. Sim. E aí o pessoal do CRAS colocou ela como do grupo familiar da irmã. Nesse caso é. Mas a irmã é casada. Casada, tem filha, viúva. Sim, mas ela não tem com quem ficar da família? A única pessoa que pode cuidar dela é a irmã. O LOAS não é só pela incapacidade. O LOAS é pela falta de assistência familiar também. Mas ela não é de um grupo familiar diferente? Distinto? Não, mesmo grupo familiar. Irmão, mesmo grupo familiar. Mesmo o irmão sendo casado? Mesmo sendo casado. Ela está no grupo familiar da irmã. Então, nesse caso, ela vai perder o direito do LOAS, né, coitada? Vai acabar perdendo. Professor, nesse caso aí é mais o convívio do que o parentesco, né? É também o parentesco, né? Porque está no núcleo familiar dela. Ela não é casada. Ela é casada? Ela casou e divorciou. Ela não é. A que tem diabetes mellitus é divorciada. Então, e ela não tem ninguém. Ela é do grupo da irmã. Mesmo sendo divorciada. Mesmo sendo divorciada. Mas que coisa esquisita! Pois é. Ela tem uma assistência familiar. Se você for pensar bem, ela tem uma assistência familiar. Ela não está na casa da irmã? Né? Mas, por exemplo, se ela for morar sozinha com essa doença, como é que vai ficar essa situação? Por exemplo, ela poder conseguir Aí ela consegue o LOAS. Não, mas ela está recebendo, sabe, o LOAS. O INSS mandou para ela uma carta falando que vai tirar por causa do salário da irmã. Então, mas esse é o problema. Porque ela foi para outro... Ela recebeu o LOAS, ela não estava no grupo familiar da irmã, não é isso? Isso. Pronto. Aí, depois que ela foi para o grupo familiar da irmã, ela passou a ter alguma assistência. Esse é o problema. Entendi. Ela deve ter mudado o endereço no CRAS também, né, professor? Ela pode ter mudado também no CRAS, né? Acho que não, né? Porque ela continua recebendo, né? Não, mas pode ter ido alguma assistente social na casa da irmã e identificou ela como grupo social, grupo familiar da irmã. Pode ser. Pode ser isso. Acabou fazendo parte do grupo familiar da irmã. Aqui, ó. Deixa eu aproveitar. Aquela questão lá dos 25% para quem está doente e se aposentou por idade ou por tempo de contribuição, já foi decidido? Já foi julgado? Não, ainda não. Não. Tá, obrigada. Olha, artigo 20, parágrafo 1º da LOAS. Para efeito disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge, os companheiros, pais, na ausência de um deles, madrasto, padrasto, irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros, menor tutelado, desde que vivam sob o mesmo teto. Ela é irmã solteira, né, no caso aqui, né? Não, a irmã dela é casada, na verdade a irmã dela é viúva e ela é divorciada. E a irmã dela tem um filho. A irmã é viúva, então. Isso, a irmã é viúva. As duas são solteiras, então. As duas não têm. Ela está no núcleo familiar da irmã. Pronto. A irmã tem um salário, tem uma remuneração. A irmã recebe o benefício por morte do marido que faleceu. Aí já é mais complicado, entendeu? Ela tem alguma assistência. Ela teria que ir para um núcleo diferente. Mesmo que a irmã vá lá cuidar dela, vá lá dar alguma assistência, mas, felizmente. Beleza. Então, saneamento e organização do processo, o juiz define o meio de prova, certo? Ele vai definir o meio de prova, vai definir o ônus da prova, quem deve provar,
Isso implica também, caso não tenha justiça gratuita, né, no pagamento das custas da produção dessa prova, e delimitar aquelas questões de direito que serão analisadas. Aquilo que, eventualmente, tenha que decidir acerca de prescrição, decadência, qual é o dispositivo de lei que, eventualmente, pode ser invocado. Ele faz isso no saneamento e organização do processo. Está lá no artigo 357 do Código de Processo Civil, lembrando do que for colocado ali no saneamento e organização, você tem 5 dias para questionar, 5 dias para impugnar, certo? Solicitar ajustes, mudar, aprovar de outra maneira. Então, isso é que vai determinar. É muito raro acontecer a audiência de saneamento e organização do processo. Eu, particularmente, não participei de nenhuma no âmbito previdenciário. Em outras áreas já, mas no âmbito previdenciário, eu nunca vi acontecer uma audiência para se definir o saneamento e a organização. O que eu já vi acontecer, e que às vezes é importante, é na audiência do juizado, atenção, na audiência do juizado, você solicitar para o juiz a definição dos pontos controvertidos. Isso, às vezes, é importante. Por quê? Porque muita matéria pode já estar vencida no processo. Pode já ter sido discutida e resolvida no processo. E aí o juiz renova essa discussão. Com a definição do ponto controvertido, você mata a questão, resolve definitivamente a questão. Vou dar um exemplo. Digamos que você está numa ação de reconhecimento de tempo especial. Só que tem um período lá de, 1990 a 2003, que o próprio INSS, no procedimento administrativo, já reconheceu esse tempo como especial. Certo? Veja, a matéria foi vencida, houve confissão com relação àquele período. Se na instrução, o juiz começar a fazer perguntas relativas a esse período, é uma estratégia muito boa você dizer, excelência, essa matéria já está vencida. O senhor mesmo disse e fixou que é ponto controvertido outro período. Se o senhor começar a fazer pergunta de todos os períodos de trabalho, o senhor está indo além daquilo que foi pedido, ou daquilo que foi delimitado pelas próprias partes. O autor disse que quer provar de 2010 a 2020 o trabalho. O senhor está perguntando coisa de 2003. Então, isso pode ser necessário no procedimento do juizado. Por quê? Porque no procedimento do juizado não tem o saneamento e a organização do processo. Não tem esse momento em que o juiz define a produção da prova, esse tipo de coisa. As coisas acontecem de maneira mais rápida. Então, às vezes, é necessário, antes do início da ação, dizer, excelência, pela ordem, para que a gente possa tornar a audiência mais dinâmica e mais célere, mais efetiva. O senhor poderia, por gentileza, destacar quais são os pontos controvertidos da demanda, o que é que está se tentando provar aqui na audiência. E aí ele vai dizer, eu quero provar os períodos especiais. Ele diz, sim, quais? Né? Vamos definir, porque alguns períodos já foram reconhecidos pela INSS. Não adianta a gente estar renovando essa questão. Certo? Então, às vezes, é bom isso. Ou então, o INSS, entre o ajuizamento da ação e o julgamento de uma ação de aposentadoria por invalidez, concede o auxílio-doença. Então, veja, concedeu o auxílio-doença, se for discutir se a incapacidade é provisória ou permanente, não, excelência, a gente só quer saber se ela é permanente. Ela é provisória, o próprio INSS já reconheceu, concedeu o auxílio-doença. O que eu quero agora é ver a questão da permanência, certo? Com o contexto socioeconômico dele, esse tipo de coisa, para tornar mais objetivo. Ok? Aproveitando para falar sobre aquilo que a Priscila questionou no grupo.
Vê se eu entendi direito, Priscila. Você quer saber como é que faz para pesquisar jurisprudência, não é isso? Pronuncia aí. Oi, boa noite. Sim. Sim, professor. Eu queria aprender a pesquisar de forma mais rápida, não só aprender a pesquisar jurisprudência, mas também, assim, eu gostaria de um mecanismo de me inteirar de assuntos, de Pronto. mudanças legislativas, Mudança entendeu? legislativa, esse tipo de coisa. Bom, Para que eu não fique nessa dependência de notícias dos outros, entendeu? entendi. Sim. Veja, jurisprudência, forma mais rápida, certo? Eu vou aqui mostrar para vocês. Porque tem a forma artesanal, como falou a colega, né? Forma artesanal, você ir de tribunal em tribunal, analisando a jurisprudência de cada um deles. Mas a forma que eu costumo usar, para ser mais rápido, é ir no site do Conselho da Justiça Federal, que também é um site bom para assuntos atuais, tal. Você quer, tem uma parte aqui de notícias, esse tipo de coisa, mas eu uso mais isso aqui, ó. Pesquisa de jurisprudência, tá vendo? Clicou aqui, aparece a jurisprudência unificada, a jurisprudência do TNU. Eu uso a jurisprudência unificada porque já pega de todos os tribunais na esfera federal. Vou aqui, ó, e digo que eu quero, todos. Tem que marcar todos aqui, certo? Senão ele dá um errinho aqui. Vamos lá. Aposentadoria especial. Eletricista. Aposentadoria especial e eletricista. Eu posso restringir aqui para aposentadoria especial. Eu boto entre aspas. Ou seja, ele vai me procurar esses termos. Aposentadoria especial, junto, porque está entre aspas, e eletricista. Vou cá e pesquiso. Deve ter muita coisa, né? Mas vamos ver. Aí ele vai procurar na base de dados, olha, do STF, STJ, TNU, TRF da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, as turmas regionais, a turma regional de uniformização, todas as turmas regionais estão aqui, ó. Turma regional de uniformização e as turmas recursais. Ela está um pouquinho lenta, mas aí, saiu. E aqui embaixo eu tenho, ó, por exemplo, TRU da terceira, tem 3. STF, não tem nenhum. TRU da primeira. STJ, tem 10. TRF da quinta, tem 265. TR, então é que sai 0. Então aqui eu vou selecionando o que eu quero. Ele vai aparecer assim, ó, a ementa, tá vendo? Alguns vêm a decisão já aqui. Decisão completa, né? Por isso que tá grande assim. E aí eu vou analisando. Ok? Então, assim, a pesquisa de jurisprudência aqui fica mais centralizada. Ela é completa, veja, ela não é tão completa quanto a de cada um dos tribunais. Você viu que não tem nenhum STF aqui, né? Eu acho que se eu for no STF, eu vou conseguir alguma coisa de aposentadoria especial e eletricista. Deixa eu ver aqui. Porque a base de dados é diferente. Não tem tudo. Ó, jurisprudência. Pesquisa. Vamos botar aqui. Aqui aparece, tá vendo? 36 resultados. Mas se você quer algo mais geral, mais rápido, né? O site da Justiça, do Conselho da Justiça Federal lhe dá isso daqui. E com bastante material, bastante interessante aqui. Né? Você vê que são... Ô, professor. Oi. No meu caso, por exemplo, eu tô aqui, vou fazer uma peça. Sim. E aí não tenho nenhuma jurisprudência aqui do meu tribunal. Ou Pode tem e não tem problema. Ou tem e eu não concordo muito. Eu posso usar de outro tribunal. A de outro tribunal eu acho mais interessante do que eu quero. Deve usar de outro tribunal. Deve.
Não fique preso ao seu tribunal, não. Use de outro. Até porque eu já vi muitos tribunais mudarem decisões com base no entendimento de um tribunal co-irmão aí, da terceira, da quarta região. Normalmente a quarta região vem com decisões mais progressistas, assim, mais avançadas, né? E hoje a gente usa isso. Pesquisa de conteúdo, né? Pesquisa de conteúdo, aí tem os vários mecanismos. Eu gosto do previdenciarista. O site previdenciarista tem bastante coisa, assim, de vez em quando sai. Eles têm aqui todos os cookies. Agora que eu estou usando aqui, ele tem um blog, tem... Agora, tá um negócio. O mais completo, assim, são pagos, né? São pagos. Eu uso Thomson Reuters, porque eu tenho no escritório o sistema processual deles. Agora é pago, né? Tem as plataformas pagas. Se você não quiser usar nada pago, aí é entrar no STJ, STF e ir acompanhando. Eu queria, tipo, aquelas páginas que te mandam aviso do que mudou, entendeu? Porque eu acho que aí eu só iria focar. Então, isso aí já é pago. Tem páginas gratuitas? Tem. O previdenciarista tem um sistema desse. Tem um sistema desse. Eu acho que não é nem pago. Vai aqui nas notícias, tem alguma coisa que você aperta. Aqui, ó. Quero receber notificações do prévio, tá vendo? É um bom site. Ele traz... Agora, ele vai meio que selecionar aquilo que ele acha mais interessante, divulgar, tal. Não é tão completo quanto o site oficial. Vai no inss.gov.br. Os melhores são pagos, a grande verdade é essa. Mas o previdenciarista ajuda muito. Você vai aqui na... Canais de conteúdo, publicações, vai em cartilhas, folhas, licitações. É muito da época, né? Que sai alguma coisa nova. Saiu um projeto de lei, você vai na Câmara dos Deputados, ou no Senado, tem alguma informação assim. Mas para centralizar, talvez, para o que você quer, eu acho que esse previdenciarista dá bem. Você bota aqui, anuncia como é que chama? As principais notícias, né, da área previdenciária. Uhum. Pode usar. Professor, eu entrei um pouco depois, o senhor estava falando sobre a utilização da plataforma aí, né? Sim. Vai ficar até 6 meses agora. Quem fez os vídeos, né, tem a garantia de poder acessar as aulas aí durante mais 6 meses. E a mentoria termina agora, final de abril, a nossa aula de mentoria. Jesus. E aí vocês têm acesso aí à plataforma. E aí, nesses 6 meses, eu vou atualizando os vídeos também. Eu vou fazendo a atualização dos vídeos. Eu não vou fazer a mentoria, porque eu não vou abrir outra turma. Algo que eu preciso falar com vocês. Não vou abrir outra turma. Por conta de eu estar atarefado demais. Demais. Eu comecei a entrar na minha reta final do doutorado, então tá uma loucura. Eu estou com um processo, graças a Deus, não tenho do que reclamar, no Brasil todo. Então, para acompanhar esse processo também tá muito difícil, né? Tá muito complicado. Inclusive, para produzir conteúdo, assim, eu dei até uma parada. Se você olhar no meu YouTube, tá bem, bem parado. Ô, professor, então, já que o senhor não vai disponibilizar nova turma, poderia disponibilizar aí um desconto especial para alunos dessa turma acessar por mais tempo, né? Para quê? Para acessar por mais tempo além dos 6 meses. Porque, por exemplo, eu comentei com o senhor, os colegas não sabem, eu sofri um acidente. Sim. E aí eu fiquei, acho que desde dezembro do ano passado, desde novembro, sem acessar absolutamente nada.
Aí, tipo, eu tô super atrasada. Eu vou ter que correr contra o tempo nesses 6 meses para acessar tudo. Então, veja, isso não é comigo, isso é com o pessoal do suporte, certo? Eu tenho que ver com o pessoal do suporte, como é que eles fazem. Eu já disse que não... Enfim, o que eles decidirem, para mim, está ótimo. Eu não vou fazer nenhum tipo de restrição, não. Aí, isso é absoluto. Mas fica a critério Eu vou pagar de novo o curso para dar uma prorrogada. Até porque eu acho que tem um custo, né, da plataforma lá do Hotmart. Eu não sei como é que é esse custo lá. Certo? Aí tem que ver com o pessoal do suporte direitinho. Joia? É isso. Beleza. Boa noite a todos. Bom descanso. Até a próxima terça. E no grupo a gente vai se falando. Valeu. Abração. Valeu, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite.